alunos, saudações a todos. O objetivo desse vídeo aqui é servir como um tutorial para que vocês possam começar a produção da monografia. Tá? Naturalmente que esse vídeo é destinado a todos os alunos orientados pelo professor Dr. Jefferson Nery do Prado, mas caso esse vídeo seja compartilhado, não tem problema. A finalidade é deixar público para ajudar os alunos de graduação, especificamente em economia, mas acho que essas dicas valem para qualquer curso, porque na hora de sentar e ter a tela em branco ali para o aluno começar a efetivamente escrever, tem sido uma barreira muito grande que eu tenho percebido, tá? Principalmente na forma de fazer um texto formal, coerente, conciso e objetivo. Tá, ok? Então o objetivo desse vídeo é justamente ajudá-los a fazer a monografia especificamente aqui para os meus alunos do curso do Mackenzie, mas caso seja compartilhado para outros cursos também, não tem nenhum problema. Tá? Naturalmente que isso aqui, tudo que eu vou dizer aqui, é de pura responsabilidade minha, não tem nenhum tipo de... A instituição não está, digamos, não será responsabilizada por qualquer coisa que eu diga, porque isso aqui é uma forma como eu trabalho com os meus alunos. Tá? E, nesse sentido, não é nenhuma nenhuma diretiva da instituição esse vídeo, é simplesmente para auxiliar especificamente os meus alunos e, naturalmente, é a forma como eu recomendo que eles trabalhem, não é a forma definitiva, tem professores que trabalham de outra forma, então por isso é importante deixar claro nesses minutos iniciais aqui sobre essa questão, tá? Ou seja, isso aqui é a forma como eu procuro instruir. Naturalmente pode haver críticas, qualquer crítica é bem-vinda. Bom, então vamos lá. O que é monografia? Tá? Por que monografia é diferente de TCC? Tá? A monografia é uma coisa muito específica, principalmente para cursos como o curso de economia, onde por vezes você não consegue fazer um estudo de caso. Tá? Que é geralmente o perfil de um aluno de contabilidade ou administração que acaba desenvolvendo um TCC. Tá? Porque ao invés no TCC você não tem necessariamente a obrigatoriedade de responder uma pergunta teórica. Muitas vezes o que você quer verificar é um estudo de caso de alguma empresa mediante a aplicação de algum método, alguma coisa nesse sentido. Tá? Esse nome monografia ele é muito específico para a economia, porque ele trata-se de um trabalho onde você vai estudar exaustivamente um único tema. Por exemplo, então em economia, o aluno quer estudar, por exemplo, a formação de taxa de juros básicas da economia. Então ele vai discorrer exaustivamente sobre esse tema, que não necessariamente pode ser uma coisa aplicada, pode ser algo meramente teórico, que também dá bastante trabalho de ser feito, onde ele quer, por exemplo, verificar qual que é a formação da estrutura de taxa dos países que adotaram, por exemplo, o sistema de metas de inflação como política monetária. Isso é uma monografia. Não necessariamente é uma coisa que tem uma aplicabilidade. Né? É uma discussão meramente teórica e que, por ponto de vista econômico, é super interessante para se debater políticas econômicas. Se funciona, se não funciona, se há alguma verificação, sem que você utilize, por exemplo, alguma econometria ou algo rebuscado. Então, isso é a principal diferença entre esses dois universos, TCC e monografia. Tá? O nome monografia vem justamente por isso. Você quer pegar um único tema e discorrer sobre tudo sobre ele. Detalhar a origem, aplicação e coisas assim. Tá? Basicamente aqui nesse guidance aqui, que é um roteiro, né, na verdade, para como você escrever, eu comando para todos os alunos, tá? Pelo seguinte, como é que você escreve uma monografia? Tá? Ainda mais o mundo em que vivemos hoje, os alunos muito habituados a escritas reduzidas, como é que eu sento e escrevo? Tá? Escrever monografia não é ficar colocando um monte de autor. Tá? Você não vai ficar lá literalmente vomitando o que eles falaram e achar que você tem que ser aprovado por isso. Tá? Não é assim. Você, como o próprio nome diz, você vai pegar um tema, uma pergunta, e você quer dar uma resposta para ela. Necessariamente.
tá? Então, dois temas iniciais aqui, antes de entrar em nos principais pontos aqui que eu acho que são interessantes, tá? Que é o seguinte, bom, sua apresentação deve ser cuidadosa, exata, coerente, clara, precisa e útil ao leitor. Tá? Para que serve esse trabalho? Que problema você está resolvendo? Como uma monografia ela é definida para um curso de graduação, então naturalmente que o nível desse trabalho não vai ser necessariamente ao mesmo nível de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado. Mesmo assim, a utilidade da sua pesquisa tem que existir, né? Então, por exemplo, como o exemplo que eu dei anteriormente, se você vai pesquisar a formação de taxa de juros da economia, qual que é a utilidade disso? Então isso tem que estar claro no seu trabalho. Você não pode simplesmente estudar um tema porque eu acho interessante. Ok, você pode achar interessante, mas qual que é a utilidade disso? Tá? Isso vai servir para quê? Isso vai ajudar a esclarecer algum entendimento, alguma coisa? Tá? Então é importante que essa apresentação fique muito clara ao longo do seu trabalho. Tá certo? Por isso que eu digo aqui que, nesse sentido, o autor deve falar na apresentação do seu trabalho da forma mais simples possível. Tá? Então, não usar termos rebuscados, aquele português arcaico. Naturalmente, você está escrevendo um trabalho formal, que é o que eu digo logo em seguida. Tá? Então, você não pode também escrever de uma forma informal, com gírias, com opinião pessoal, coisas assim. Tem que ter a formalização na escrita, mas ela tem que ser clara, concisa e objetiva. Tá certo? Como dica, o estudante pode ter em mente no momento que sentar para iniciar sua monografia, ele deverá escrever como se lê e não como se fala. Então você está explicando um tema de forma escrita. Tá? Por isso eu coloquei aqui deve falar na apresentação, mas talvez a melhor palavra seria. Eu não quis colocar escrever aqui para não ficar redundante, mas você está como se estivesse contando uma história. Então, se você vai contar uma história, ela tem que ser muito bem explicada. Ok? É nesse sentido, e de uma forma, de uma maneira formal. Você não vai escrever de uma forma como você fala com seus amigos na rua. Certo? Para a decisão, e aqui, essa é a primeira dica. O que tem que estar na sua cabeça na que você sentar para escrever? O segundo ponto, esses pontos eu coloquei em separado porque eu acho o seguinte. Primeiro, você tem que entender que você está fazendo um trabalho formal, tá? E para que existe a monografia? Em algum momento da sua vida, você vai ter que fazer algum relatório para um cliente seu, ou algum report para a sua gerência, para a sua diretoria, tá? Ele não vai ficar perdendo tempo lendo relatórios e documentos, ele quer uma coisa clara, bem escrita e objetiva e útil. Então a monografia também tem essa questão de prepará-los para o mercado de trabalho, tá? Em algum momento você vai ter que sentar e escrever algum problema que você está respondendo, tá? Para a decisão sobre o tema a ser trabalhado, é importante que o estudante goste do tema. Embora você tenha que ter um tema útil para isso, é importante que você goste daquilo que você está fazendo. O importante é que você, ao longo da sua leitura que você vai precisar fazer, você justamente aprenda na medida que você vai lendo. Por exemplo, eu quero estudar sobre a estrutura de taxa de juros, só que na medida que eu vou lendo esses trabalhos, eu vou aprendendo cada vez mais. Se esse tipo de prática não está te atendendo, então talvez está com o tema errado. Tá? Por quê? Embora o orientador desempenhe um papel importante para a monografia, é vital que o tema seja do agrado do estudante. Porque justamente, se você for ficar fazendo uma monografia de um tema que você não tem nenhum interesse em querer aprender, vai ser chato. Vai ser chato porque vai ter que ler, reler, reescrever e a coisa fica mais chata do que realmente um agregador ao seu aprendizado. Tá? Por isso, como exige uma carga de leitura grande, é imprescindível que o aluno tente começar a fazer sua monografia ao longo do seu 7º e 8º semestre, e não na última semana de entrega. Na verdade, até antes.
Se o aluno começar a fazer as primeiras leituras no sexto semestre, isso ajuda muito, muito para um trabalho muito bem feito, tá? Até porque nessa monografia, quando você quer responder algum problema, pode até eventualmente ajudar você até no seu trabalho, por exemplo. Se no seu trabalho, por exemplo, você precisou desenvolver uma habilidade para fazer extração de dados, big data, coisas assim, tá? No seu trabalho já é um estudo que você fez para poder aplicar diretamente no seu ofício, na empresa onde você trabalha. Então, por isso que o quanto antes o aluno começa, é melhor. Tá? Eu listei aqui algumas dicas que podem ser maior, pode ser menor, tá? E elas estão baseadas aqui, eu até coloquei o número 1 aqui na monografia. Boa parte delas eu tirei do livro do Bernie, Técnicas de Pesquisa e Economia, um livro muito interessante. Recomendo a leitura, tá? Ele dá várias dessas dicas, algumas, boa parte delas eu tirei de lá. Mas ele dá algumas especificações de como fazer um referencial bibliográfico, coisas assim, tá? Bom, então, beleza. Então, isso que é importante. 2 pontos. Antes de tudo, entender que você vai fazer uma explicação de um problema de uma maneira formal, tá? Imagina que você vai ter que estar em público explicando um problema. Sei lá, você vai ser um futuro ministro da Fazenda. Como é que você explica por A mais B que você vai fazer uma reforma da Previdência, vai fazer uma reforma tributária? Isso tem que estar escrito. Então é essa habilidade que vocês estão aprendendo. Como descrever um problema econômico. Tá? E segundo, gostar daquilo que você está escrevendo. Para que a coisa realmente não fique chata. Bom, primeiro tópico que é o mais difícil de todos, referencial teórico. Não é um amontoado de transcrição de outros trabalhos. É mais comum que a gente vê, eu vou pegar esse trabalho, pego outro trabalho, fica aquele Frankenstein e não faz sentido nenhum. Tá? Eu vou apresentar o trabalho aqui que eu orientei para usar como exemplo do que é referencial teórico. Tá certo? Antes de começar a fazer anotações de um livro em particular, é importante fazer uma bibliografia de todos os livros, folhetos, artigo, tudo que você tiver, referente ao tópico, a fim de formar uma ideia de amplitude e demais aspectos relevantes. É importante que nas suas conclusões você diga se o seu resultado está de acordo ou em desacordo com aqueles que você apresentou nessa sessão. Então, a referencial teórico, você vai ter que muitos trabalhos que já tentaram fazer o que você fez. Tá? Sempre tem alguém que já pensou o que você pensou. Então é importante você ler o que foi feito, os resultados encontrados, a metodologia utilizada e mencionar isso. Só que você não vai fazer um Ctrl+C e Ctrl+V do trabalho. Eu vou colocar aqui para vocês um trabalho que eu orientei da Ana Luísa, tá? Para ficar claro aqui o que é fazer um referencial bibliográfico. Tá? A Ana Luísa estudou análise da dinâmica do regime geral da Previdência sobre a dívida pública nacional. Então, o que ela foi fazer, naturalmente? Ela foi estudar outros trabalhos que versaram sobre o tema. Tá? Então, objetivo geral, referencial teórico. Tá? Bom, qual que foi o objetivo dela? Ela quis fazer uma análise histórica primeiro da Previdência no Brasil, ok? Ao longo de toda a nossa economia política, ao longo do tempo, para aí sim chegar num trabalho aplicado. Então, o trabalho dela começou no contexto do Plano Real, por conta da mudança do combate da inflação. Então, como é que ela construiu? Segundo Jean Biagi et al., isso significa que é um livro que tem vários autores, então você tem que colocar et al. Então, segundo Jean Biagi e demais autores, de 2016, com a deposição do presidente João Goulart e a instauração do governo militar, a política econômica se manteve análoga durante os 3 primeiros mandatos dos presidentes. Durante o período de 68 e 73, houve uma redução gradual dos déficits do governo e os salários foram corrigidos de acordo com a estimativa da inflação, determinada pelo governo e não pela inflação. Então vejam o que ela vai fazendo aqui. Ela dá o contexto da implementação do Plano Real, tá certo? De o porquê que foi anunciado. Então ela buscou desde lá
do período militar para se entender o motivo da inflação que foi combatida em 94. E por que o governo militar? Porque aqui, para o plano real, uma das coisas que foram combatidas foi a desindexação de salário, que começou aqui. Então, na década de 60 é que começa a ter os primeiros mecanismos de indexação de salário, que depois vai ser o problema de inflação inercial 20 anos à frente. Então, ela contextualizou toda essa questão para depois entrar na Previdência. Ok? E aí, como é que foi feito o referencial? Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação que ela cita mais de alguns autores. Tá? E percebam como segue uma ordem cronológica. Ela começou lá em 60, 70, 80, 90, 2014. Tá vendo? Para mostrar como que foi feita a evolução. É claro que isso foi para o trabalho dela, não necessariamente vai ser para o seu. Mas a questão toda é como ela está estudando a evolução da Previdência ao longo do tempo após Plano Real. Então ela fez uma discussão da importância do Plano Real na correção da inflação e como que após o combate da inflação a Previdência foi o novo problema econômico a ser atingido. Então percebam como as coisas estão se encaixando. Ok? E aqui o que ela está fazendo? Contextualizando toda a economia. Fala do plano cruzado, fala de algumas especificidades importantes sobre o plano cruzado, e assim ela continua. Tá? Então ela vai terminar, vamos ver aqui até... Ela fez um breve contexto de década de 60 até o plano real. Então é um período bem grande. Tá? Então por isso que é o contexto antes do real e o comportamento da dívida após o plano real. Certo? Então, segundo a lei Toque também é outro livro com vários autores, para que ocorra a moderação de um déficit do setor público, é necessária a permanência de senhoriagem com estimação de 0,2% do PIB. Depois ela continua, apresenta os dados. Os autores continuam que o aumento dessa dívida proporcionaria uma diminuição das taxas de juros, a qual tornaria mais leve os encargos financeiros das contas públicas. Isso é um referencial teórico. Ela está apresentando um problema, que é fazer uma discussão sobre déficit público, segundo o trabalho desses autores que tentaram fazer essa mensuração, e está explicando com as palavras dela. Tá? Tanto é que além dessa autora aqui, a Allen et al., depois ela cita, segundo Medrano, também é de um livro, no período de 95, a alteração na administração da dívida líquida brasileira ocorreu por causa de duas mudanças, sendo a primeira devido à diminuição da atual dívida líquida externa e da indexação dos títulos à taxa de câmbio. Então ela está querendo dizer o que aqui? Ela está explicando o que aconteceu com a dívida, tá? Segundo alguns dados, só que ela não pode, a Ana Luísa não pode explicar isso aqui da cabeça dela. Ah, caiu a dívida porque caiu. Não, você tem que explicar o porquê. E ela está explicando citando os trabalhos. Isso é referencial teórico, é você verificar os trabalhos que foram feitos, entender como eles tentaram solucionar um problema e fazer menção aqui no seu texto. A explicação tem que ser com suas próprias palavras. Tá? Tanto é que depois que ela apresenta aqui como foi feito, ela fala, para o autor, com a valorização do câmbio, a mudança de títulos cambiais para indexação dos títulos por variáveis, como a Selic e índice de preços, resultou na liberação do Tesouro Nacional de ganhos que supriria as perdas financeiras e patrimoniais, decorrentes da antecedente desvalorização do câmbio. O segundo comentário seria que, pelo fato do Brasil ser credor externo, a dívida pública não foi muito atingida no momento que ocorria um alto regime volátil. Os choques na taxa de câmbio poderão ajudar a diminuir a dívida líquida. Então, o que acontece? Ela foi, explicou e ela continua citando outros autores. Segundo esses autores aqui, citado por Ferreira, o Banco Central se torna incapaz de administrar a política monetária no momento em que há um aumento volátil da conta pública. Então, para você fazer a afirmação de alguma coisa que você julgue
por exemplo, uma opinião que seja sua, tem que ter algum respaldo. Da onde você tirou essa afirmação? Por quê? Ela está dizendo que o Banco Central se torna incapaz de administrar a política monetária no momento que tiver uma volatilidade muito grande na conta pública. Ela não pode tirar da cabeça dela. Ela tirou de um trabalho que foi citado por Ferreira, tá certo? Que está fazendo essa afirmação. Por exemplo, é muito comum vocês chegarem querendo fazer afirmações no trabalho, mas não pode ter a sua opinião pessoal. Tá? Tem que ser uma informação constatada em trabalho de pesquisa. Por exemplo, eu orientei uma aluna que ela falou sobre saneamento básico. E na cabeça dela, o principal referência, o que nós queríamos entender, verificar se o acesso ao saneamento básico por Estado, entender os déficits o hiato de serviço. Qual Estado seria melhor ou pior beneficiado? Como é que a gente conseguiria comparar os estados para saber onde precisa ter mais política pública de saneamento básico? Ela toda na bolha dela achou que São Paulo, por ser o maior estado, deveria ser o estado referência. Aí eu fiz a pergunta para ela, mas por que você está falando isso? Ah, porque é. Não é porque é. Vamos olhar os dados e ver se de fato São Paulo tem que ser o estado referência. O que os dados e outros trabalhos disseram? O estado no Brasil para ser referência em termos de atendimento de saneamento básico não é São Paulo, é o Distrito Federal. Então, a quantidade de pessoas acho que se não me engano, 95 ou 96% de todos os domicílios do Distrito Federal são atendidos por saneamento básico. Sendo assim, São Paulo não pode ser referência. Porque o estado que tem o maior atendimento de domicílios é Brasília, é Distrito Federal. Aí que ela começou a entender. Eu falei, tá vendo como é a coisa? É isso que vocês precisam ter em mente. Tá? Então, referencial teórico é seguindo essa forma, citando o que os autores afirmaram e você colocando com sua própria palavra. Ok? E para ficar mais fácil, é importante você fazer resumos, tá? Tomar nota. Tá? Junto à leitura é importante que se faça anotações em papel, cartão, do jeito que você achar melhor. Tá? Escrever mesmo, escrever no Word, esse autor, fazer o seu resumo para poder citar no trabalho. Tá? Assim como a Ana Luísa fez também. Narrativa impessoal. É após a leitura que se inicia a escrita do trabalho. Então, primeiro você vai ter que ler, entender, fazer resumo, para depois você sentar e escrever. Quando você escrever, você tem que ter na sua cabeça a narrativa impessoal. A monografia deve ser redigida pelo estudante como uma narrativa impessoal, ou seja, escrever de uma forma onde não conste sua opinião pessoal. Por exemplo, o governo XYZ implementou de forma irresponsável uma política de emissão de moeda para pagamento da dívida pública. O termo de forma irresponsável é um adjetivo atribuído ao governo que indica a opinião de quem escreveu. Se a política foi correta ou não, deve ser apresentada por dados e fatos e não por um julgamento. Seguir o padrão frasal da língua portuguesa. Sujeito, verbo e predicado. Evite frases entrecotadas. Tá? Vamos ver um exemplo. O congelamento da poupança brasileira na década de 90 fez com que a população desconfiasse do sistema financeiro nacional. Esse é um dos motivos para que as pessoas entrevistadas alegassem não confiar nos bancos. A informação ficou clara, né? Ficou claro que por conta de um congelamento da poupança, as pessoas não confiam nos bancos. É diferente de você escrever a desconfiança sobre os bancos, principalmente por conta do congelamento das poupanças da década de 90, ocorre porque as pessoas entrevistadas, mesmo aquelas que não votaram no presidente à época, não querem viver esse evento do passado. Não dá nem para entender quando você acaba de ler. Tá? Como muitas vezes o aluno pesquisa papers da internet, coisas assim, é comum acontecer esse tipo de coisa. Então é você ter que fazer uma redação. Você tem que escrever de forma. Isso é escrever de uma maneira formal. Você fez uma explicação em 3 linhas, clara e objetiva, que ficou pronto, feito.
É isso. Recomendações. Parágrafos de 3 a 5 linhas. Com essa quantidade de linhas, o texto se torna fácil para que o leitor possa avaliar seu trabalho. Lembrando que você está escrevendo um trabalho que vai ser avaliado por outras pessoas. Os parágrafos precisam seguir uma estrutura lógica em sua narrativa, para que a tripla organização começo, meio e fim faça sentido em cada capítulo. Tá? Como eu mostrei no trabalho da Ana Luísa aqui. Tá vendo? De 3 a 5 linhas o parágrafo, seguindo uma ordem cronológica, para ficar fácil a leitura. E procurar do geral para o particular e respeito à ordem cronológica. Tá? Isso aqui ajuda muito na organização dos capítulos e das ideias também. Por exemplo, supondo que o trabalho seja avaliar o diferencial de salários entre mulheres e homens no setor bancário, entre o período de 2010 e 2015. E o resultado obtido foi que os homens ganham em média 20% a mais que as mulheres na mesma função. Como saber se esse valor é baixo, alto e se é o mesmo ao longo do tempo? Então, para elucidar esse resultado, é importante entender o que está acontecendo no Brasil. Tá, vamos entender no Brasil como é que está acontecendo essa disparidade. Para poder comparar com o setor bancário, que é o particular. Desse modo, você conclui se essa diferença é maior, menor ou igual ao que acontece no país ou em outros setores. Então, se eu pegar simplesmente essa informação recortada aqui, né, tipo cortes de podcast, por exemplo, você está dizendo que tudo bem, nesse setor os homens ganham mais que as mulheres em 20%. Nesse período, pela sua pesquisa. Mas ia comparando em relação ao Brasil ou em outros estados? Isso é alto, isso é baixo? Então, por isso que é importante você começar do geral para depois você ir para o específico. Ok? E aqui, importante, tá? Aqui eu estou dizendo que, basicamente, é o seguinte, isso aqui não vai esgotar as dificuldades ao longo da escrita, mas organiza a sua cabeça na hora de você começar a escrever. Tá? Então, por isso que é importante a leitura desse material que eu sempre envio. Tá bom? Bom, então isso aqui, antes de tudo, isso aqui tem que estar claro. Aí você vai para o seu trabalho, você vai para a sua monografia, tela em branco. Assim como a Ana Luísa desenvolveu tudo isso aqui, ó, ela fez os gráficos e tudo bonitinho, ok? Como é que você vai fazer? Porque você, na verdade, vai ter isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho enviado aos meus alunos para já deixar a estrutura pronta. Então já está tudo formatado no Word, na fonte, no tamanho da fonte. É só basicamente, aqui tem sugestão de palavra-chave, exemplo do que é, sumário automático, não se faz só sumário na mão, lista de tabelas e figuras, introdução, que é uma formação geral, porque a introdução não tem esses subcapítulos, é um texto só, e o segundo capítulo. Aqui vai ser segundo, terceiro, quarto, depender. Tá? Com conclusão, referências bibliográficas que são colocadas aqui. Então isso aqui já é estrutura para você começar a escrever seu trabalho. Tá? Então essa é em cima disso que você vai discorrer. Tá? Bom, introdução geralmente uma página é suficiente. Na introdução, o que você vai fazer é vender o seu trabalho. Aqui no caso da Ana Luísa, aqui eu estou usando uma versão antiga, tá? Que essa versão não foi a versão final. Porque geralmente aqui essa introdução, e eu coloquei aqui também de propósito, é o seguinte. Na monografia 2, o que vai acontecer na introdução? Você vai pegar o seu objetivo geral, o seu objetivo específico e a sua justificativa, e isso vai ser a sua introdução. Ao invés de você colocar em bullets assim, você vai fazer um texto corrido. Tá? Então, por exemplo, aqui apresentar os resultados da dívida pública no Brasil, utiliza o mesmo formato de Bonum que se faz, objetivo geral, objetivo específico e justificativo. Você junta esses três, vai virar a sua introdução num texto só. Tá? E aí, geralmente, se finaliza a introdução falando
esse trabalho é dividido em tantos capítulos, etc, etc. Você não coloca nada da conclusão na sua introdução. A introdução geralmente é o último a ser feito, porque o objetivo da introdução, na verdade, é vender o seu trabalho. A pessoa lê a introdução, vê se é interessante para ela, e aí sim ela vai ler o seu trabalho. Tá? Então, o capítulo 2. Geralmente aqui é o referencial teórico, tá? Dependendo do trabalho que você faz. E por isso mesmo aqui já tem a estrutura de espaçamento, etc. O que sempre vai confundir a forma de fazer citação, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o da própria Ana Luísa. Por exemplo, segundo Jean Piaget et al. 2016. Tá? Deixa eu ver se tem alguns outros exemplos aqui. Por exemplo, de acordo com isso aqui também é proposital. De acordo com Luiz Carlos Bresser, de 1994, foram implantados. Isso aqui está errado. Tá? Como é que a gente faz a citação? Isso aqui foi um paper que o Bresser escreveu. Tá? Então, qual que é a maneira de você citar um autor? Um autor, desculpa. Ou você cita, de acordo com Bresser, 1994, aspas, foram implantados cerca de 13 planos, etc. Ou você cita dessa forma, ou você cita dessa forma aqui. Ó. Você cita no final, dessa forma. Tudo maiúsculo. Bresser, 1994. E aqui, naturalmente, você tem que mudar o capítulo. Então, por exemplo, poderia ficar durante a década de 80 e 90, foram implantados cerca de 13 planos de estabilização. Os 12 planos fracassaram por duas razões, etc, etc. Que década? Ok? Ou você cita, então, dessa forma aqui, no final tudo maiúsculo, em caixa alta, ou você cita daquela forma anterior. Tá certo? Por isso que eu peguei essa versão aqui do trabalho dela, porque veio com esses erros que são comuns de vocês cometerem, tá? Por exemplo, aqui ela citou certo, de acordo com o Patrick 2014, a partir da coisa. Então essa aqui a gente faz citação, tá? Se você tiver ao invés de você citar o trabalho original, você está citando um trabalho que foi citado em um outro trabalho, aí sim que a gente usa aquele APUD que ela colocou aqui. Vamos identificar. Aqui, ó. Segundo Favero e Javazzi, 2003, APUD Ferreira et al., o que isso significa? Que na verdade ela não conseguiu achar o trabalho de Favero e Javazzi. Então o que ela tem? Ela tem o trabalho do Ferreira e o Ferreira que citou Favaro e Javazzi. Tá? Então o que significa? Segundo Favaro e Javazzi, citado por Ferreira e demais autores em 2008, tá certo? Aqui a gente recomenda que vocês não façam isso. Se possível, tente pesquisar o trabalho original. Tá? Isso aqui desqualifica um pouco o seu trabalho. Tá? Por isso que depois eu pedi para ela corrigir, ela conseguiu achar o trabalho original e foi fazendo a citação. Tá certo? Geralmente esses APUD é quando você vai fazer algum trabalho, por exemplo,
teve um professor da UFMG que ele conseguiu achar uns inscritos, eu não sei se os originais ou muito próximo dos originais, do Marx, tá? E aí ele fez um trabalho em cima disso. Então, como muitas vezes é difícil, se você está fazendo um trabalho que você quer citar, sei lá, algum trabalho muito, justamente muito assim, antigo, que é de difícil acesso, e aí só a pessoa que foi lá e pesquisou e fez, você usa esse recurso. Via de regra, a gente procura não usar a PUD, tá? Você quer citar o Adam Smith original, primeira edição. Só que você não tem acesso à primeira edição. Aí uma pessoa editou um livro que faz menção ao que ela pesquisou sobre essa edição. Aí sim, como é um livro raríssimo, faz sentido você usar a PUD. Geralmente o que a gente faz é pedir para que o aluno não use esse recurso, salvo o caso dessas exceções. Tá certo? Então é dessa forma que você escreve o seu referencial teórico. Tá vendo aqui ó, mais um erro. Isso aqui é uma das versões preliminares, tá? E vejam também a forma como ela apresentou tabela. Tá? Tabela também é uma coisa que tem que ser muito bem apresentada. Você não pode simplesmente ir lá no Excel e mandar fazer o gráfico e colocar. Isso aqui ele também pode ser interpretado como um texto. Só que ao invés de você escrever, você colocou uma imagem para facilitar o entendimento. Percebam que ela está sempre dando enfoque aqui para o período Lula, que foi o último período analisado. Então, como o enfoque foi no período Lula, por isso que ela fez um realce aqui, tá vendo? Essas técnicas de como apresentar um gráfico, tá vendo como fica fácil a leitura? Tá? Essas técnicas de como fazer o gráfico, eu vou mandar para vocês esse trabalho aqui do Jonathan Schwab, que é justamente um guia para os economistas visualizarem dados. Tá? E ele dá vários exemplos de como fazer tabelas, gráficos e planilhas de uma forma muito mais aprazível. Tá? Então, por exemplo, ao invés de você mostrar um gráfico desse jeito, você apresenta isso. Tá? Olha como é melhor a análise do que dessa forma aqui. Ó. Tá? Por exemplo, uma nuvem de pontos que você quer mostrar, por exemplo, a China, ao invés de fazer isso, faça isso. Facilitar a informação para o leitor. Gráfico de barra, ao invés de usar essas cores padrões que muitas vezes vem no Excel, usa uma cor só e muda o formato. Aqui, ó, fica muito mais fácil você analisar a evolução de renda em milhões por notas desse formato do que desse formato aqui, tá vendo? Esse gráfico também é muito comum. Por que não mostrar desse jeito aqui? Ó? Tá vendo? Fica muito mais objetivo. Tá? Então isso aqui tá disponível na internet também. Tá? Olha que legal isso aqui. Ele dá várias dicas de como fazer o famoso gráfico em linha, né? Isso aqui é o que o Excel cospe. Ao invés disso, faça isso aqui, ó. Fica muito mais fácil você analisar cada uma das variáveis comparando com outras. Tá? Gráfico em pizza, uma alternativa também, transformar em barra. Ou você mostrar dessa forma, por exemplo. Ok? Então, existe, por exemplo, ao invés de informar isso aqui, né, cheio de gráfico, cheio de reta, você faz uma coisa em barra, ou você faz uma pizza desse formato. Tá? Então esse trabalho do Schwab, a leitura dele é bem interessante para ele dar várias dicas de como fazer isso. Certo? Então isso aqui é um vídeo só de dicas de como ler esse roteiro, tá? A leitura dele é imprescindível, como começar a escrever, tá? E qual formato seguir,
certo? Que é basicamente essa estrutura que eu envio aqui para vocês. Tá bom? A forma como apresentar uma tabela, tudo isso, tem no manual de cada instituição. Tá? No Mackenzie também tem o seu, como apresentar um trabalho, apresentar um gráfico, etc. Mas isso aqui é o ponto inicial para vocês. Vocês nunca escreveram um trabalho formal na vida. Como é que eu vou começar? Segue esses passos. Primeiro a leitura, primeiro a resenha, resumo, depois você escreve. Tá certo? Então, forte abraço, boa monografia a todos.